Saudações, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma atualização profética na Escola de Profecia. Que as bênçãos de Cristo repousem na vida de cada um de nós. Estamos aqui, irmãos, para continuar acompanhando, depois de alguns dias, a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. E porque ficamos um bom tempo sem atualizações, eu vou procurar mostrar para vocês as principais coisas que aconteceram durante essas 2 semanas. E algo que me chamou a atenção, que eu acho que deveria compartilhar com os irmãos, é uma informação de 23 de novembro, alguns dias atrás. A Revista Internacional Católica publicou uma informação com o título Como os evangélicos podem ser católicos e a Igreja Católica evangélica. E eu pergunto, isso é possível? É possível mesmo que estas coisas aconteçam? Como os católicos podem ser evangélicos e os evangélicos católicos? Meus amados irmãos, vejam aqui. Como os evangélicos podem ser católicos e a Igreja Católica evangélica? Queridos, quem escreveu este artigo foi Tom Woolford, um padre anglicano. E nele ele diz que os protestantes e católicos são indistinguíveis um do outro. Queridos, vamos lá ler uma passagem do Espírito de Profecia, o Grande Conflito, página 563. Houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência, a tão elevado preço comprado. Ensinavam os filhos a aborrecer o papado e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Vejam aí no final, irmãos, mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Gravem bem, hein? A última parte desta frase, deste texto. Quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Mais uma passagem. O Grande Conflito, na mesma página. O romanismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior favor do que nos anos atrás. Verdade ou não, queridos irmãos? Verdade ou não? Verdade. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não diferimos tão grandemente em pontos vitais como se supunha, e de que pequenas concessões de nossa parte nos levarão a melhor entendimento com Roma. Mas a minha pergunta é: quem fará concessões? Quem fará concessões nesse processo de unidade, de unificação? Roma fará concessão? Não, porque Roma não muda. É o protestantismo que mudará. Veja, irmãos, convém lembrar de que Roma jacta-se de que nunca muda. Os princípios do Papa Gregório VII e Inocêncio III ainda são os princípios da Igreja Católica Romana. Os protestantes de hoje estão se esquecendo porque protestaram. Eles estão se esquecendo dos 1260 anos de tirania e perseguição do poder papal. Os protestantes de hoje não estão atentos às profecias. Os protestantes de hoje esqueceram a profecia de Apocalipse 17, que descreve Roma como uma mulher embriagada com o sangue dos santos. Queridos, mas este poder não mudou. Se ela tivesse tão somente o poder, pô-los ia em prática com tanto vigor agora como nos séculos passados. Por quê? Que Roma não tem o poder de colocar em prática as suas ações na Idade Média. Por quê? A resposta: por causa dos governos seculares, principalmente do governo dos Estados Unidos da América. A nação descrita na profecia como uma besta que subiu da terra, que prevê liberdade religiosa para todos, separação entre igreja e Estado. A propósito, irmãos, essa questão de separação entre igreja e Estado está se acabando na América. Sim, eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos. Isto está se acabando. E quando os protestantes na América unirem de novo a Igreja e o Estado, estarão abrindo as portas para o papado mostrar ao mundo que de fato não mudou em seus princípios. Vamos voltar, irmãos. Vejam aqui. Como os evangélicos podem ser católicos
e a Igreja Católica Evangélica. Eu fiquei chocado, fiquei impressionado com estas palavras maravilhosas deste protestante. Ele disse: catolicidade significa plenitude. Um conceito grosso de plenitude aplicado à fé, à vida e à igreja. E ele diz que é neste sentido de plenitude que, quando recitamos o credo, confessamos a nossa crença na uma santa, católica e apostólica igreja. Queridos irmãos, este é um líder protestante dizendo que crê numa só igreja apostólica, católica, santa. Continua. É neste sentido de plenitude que os reformadores ingleses afirmaram. E ele diz que nós também, na Igreja da Inglaterra de hoje, reivindicamos que a Igreja da Inglaterra faz parte da Igreja Católica. Queridos irmãos, vocês não perceberam isto? Vocês não entenderam isto? Está dizendo este líder que a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, faz parte da Igreja Católica. Então, qual foi a razão do trabalho de Martinho Lutero? Por que Martinho Lutero protestou então? Por que ele cravou as 95 teses no portão da Igreja de Wittenberg? Para que esse trabalho todo? Queridos, é interessante o fato dele mesmo estar dizendo que a Igreja da Inglaterra faz parte da Igreja Católica. De fato, quando nós lemos em Apocalipse capítulo 17, a profecia diz que esta mulher, esta igreja é descrita como Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Queridos, isto é muito sério. Vamos continuar lendo o que disse este ilustre padre protestante. Vejam, ele diz que mais católico não é uma palavra suja. É uma palavra e conceito maravilhosos e sagrados que os evangélicos, se forem fiéis à visão eclesial dos reformadores ingleses, devem valorizar, proteger e procurar prosperar. Eu não acreditaria que é um protestante falando isto. Que se os evangélicos quiserem de fato voltar a uma visão clara sobre o assunto, precisam valorizar, proteger e fazer prosperar o nome católico, porque este não é um nome sujo. Deixa-me dizer, em primeiro lugar, que muitas pessoas que aderem a essa religião, muitos filhos de Deus católicos, são pessoas sinceras, que amam a Jesus e buscam fazer a vontade de Jesus, mesmo sendo enganadas. Mas o sistema em si não é a Igreja de Cristo. O sistema católico romano não anda de acordo com a palavra de Deus. Portanto, o nome está sujo, certo? Vejam, irmãos, isto que este homem falou me lembra aquele encontro em 2013. Lembram do Tony Palma, o falecido pastor da Igreja da Inglaterra, o falecido padre? Ele foi na América e reuniu um grupo de pastores protestantes e pentecostais. E o que ele falou para eles? O que ele falou para eles? Vejam, irmãos. Sabemos que nos primeiros 1000 anos houve uma só igreja, chamada Igreja Católica. E a palavra católica quer dizer universal, não quer dizer romana. Católico, se você é nascido de novo, levante sua mão se você é nascido de novo. Você é católico. Somos católicos. Então, tivemos um cisma no final do primeiro milênio, surge a Igreja Ortodoxa Oriente e Ocidente, duas igrejas. Depois, 500 anos mais tarde, veio Lutero com os seus protestos. 3 igrejas em 1500 anos. 3 denominações, não 3 igrejas. Então, a partir dos protestos de Lutero, 33.000 novas denominações. Se você é nascido de novo, você é católico. E depois dele ter falado que todos nós somos católicos e não há mais protesto, ele perguntou: se não há mais protesto, como pode ainda existir uma igreja protestante? Queridos irmãos, vocês percebem para onde que eles estão encaminhando este projeto? Como pode existir uma igreja protestante? O objetivo aqui, irmãos, está claro.
é acabar com a igreja protestante. O objetivo está claro, é acabar com a reforma protestante, acabar com a verdade. Está aqui. Vamos voltar ao site, irmãos. Vejam, é dito: os evangélicos devem permanecer na Igreja da Inglaterra por razões católicas. Irmãos, este é um membro do clero protestante afirmando numa publicação católica que todos nós somos católicos, independentemente se você vai a uma igreja protestante, evangélica, ou se você vai a uma igreja católica propriamente dita, todos nós somos católicos. Como é que estes homens têm coragem de falar uma coisa destas? Nós estamos chegando ao clímax, irmãos, do cumprimento profético. Agora deixem-me vos lembrar que isto não é tão novo assim. Sim, estamos chegando ao clímax, mas isto não é tão novo assim. Em 1994, eu ainda nem sequer existia, houve um evento histórico. Sim, uma reunião, e nessa reunião um acordo foi assinado entre evangélicos e católicos com o título Evangélicos e Católicos Juntos, a missão cristã no terceiro milênio. Através deste documento assinado, os evangélicos protestantes esperavam ganhar o mundo para Cristo, mas os católicos não. A liderança católica buscava ganhar o mundo para a Igreja Católica, certo? Fato é, irmãos, que essa unidade toda que eles aqui promovem é uma unidade no engano. É uma unidade no erro. Vejam, em 2005, cerca de 11 anos depois, na revista Time, por exemplo, apareceu na capa, para todo mundo ver, as seguintes inscrições: Salve Maria! Os católicos já tanto a reverenciam, mas agora os protestantes estão descobrindo suas próprias razões de celebrarem a Mãe de Jesus. O que é isto, meus irmãos? Salve Maria! Agora os protestantes estão descobrindo as razões de celebrar a Mãe de Jesus. Isto é protestantismo, irmãos? Isto é protestantismo? Não. Queridos, vejam aqui, isto é recente, 19 de setembro de 2023. Maria, caminho para a unidade dos cristãos. Maria, o caminho para a unidade dos cristãos. Não é Cristo o caminho para a unidade dos cristãos. E eu me pergunto, como é que depois de ver estes sites, ver estas coisas que o próprio papado fala abertamente, estes líderes protestantes ainda têm a coragem de ir lá e beijar a mão? Estes líderes protestantes ainda têm a coragem de dizer que Roma mudou, que tudo é maravilhoso. Queridos irmãos, como é que eles conseguem fazer uma coisa destas? Agora, não só o culto mariano, há inúmeras divergências teológicas entre aquilo que a Bíblia ensina, entre aquilo que os protestantes evangélicos deveriam crer e aquilo que a Igreja Católica crê e ensina. Só para vos dar alguns exemplos. A Bíblia nos diz que nós não devemos nos inclinar perante estátuas. Êxodo capítulo 20, verso 4. A Igreja Católica não crê nisso. A Igreja Católica ensina que podemos e devemos nos inclinar perante imagens de escultura. A Bíblia ensina que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Romanos capítulo 8, verso 1. A Igreja Católica ensina que Maria é co-mediadora. A Bíblia ensina que Jesus se ofereceu uma vez por todas como sacrifício na cruz. Hebreus capítulo 7, verso 27. A Igreja Católica ensina que o sacerdote sacrifica Cristo toda vez que realiza uma missa. Isso é uma blasfêmia. A Bíblia ensina a não orar em vãs repetições. Mateus capítulo 6, verso 7. A Igreja Católica ensina a recitar o Ave Maria cheia de graças, em vã repetição. A Bíblia ensina a confessar os pecados só a Deus, em nome de Jesus. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9.
A Igreja Católica ensina a fazer confissão perante o Padre. A Bíblia nos diz que devemos ensinar a crer e batizar as pessoas. Mateus capítulo 28, 18 a 20. A Igreja Católica ensina que crianças podem ser batizadas e, se morrerem antes, serão condenadas ao inferno. A Bíblia ensina que não há vida após a morte. Eclesiastes 9, verso 5 é um dos exemplos. A Igreja Católica ensina sobre o purgatório, sobre o limbo, um lugar de tormento onde as almas são purificadas antes de serem admitidas ao céu. A Bíblia ensina que o sábado é o dia santificado por Deus, estabelecido na criação. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, 1 a 3, Êxodo capítulo 20, 8 a 11. A Igreja Católica ensina que o domingo é o dia do Senhor. Portanto, há muitas divergências teológicas entre aquilo que a Bíblia diz que os protestantes creem ou deveriam crer e aquilo que a Igreja Católica ensina. E a pergunta que eu faço para terminar é: como é que este homem pode vir e dizer que agora o católico é protestante e o protestante é católico? Como? Meus amados irmãos, nós estamos chegando a momentos difíceis, a momentos em que a verdade de Deus terá que ser defendida por aqueles que são verdadeiros adoradores do Senhor. Vamos lá terminar lendo o Grande Conflito, página 595. Roma está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão a sofrer influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. E é diante deste desafio enorme que Deus convida aqueles que estão prontos, aqueles que estão dispostos a ir e comunicar ao mundo as 3 mensagens angélicas, irmãos. Os protestantes evangélicos não vão pregar essa mensagem. Deus confiou um povo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus, para pregar uma mensagem impopular, as 3 mensagens angélicas. E a pergunta que Deus faz para nós, nesta hora, em Isaías capítulo 6, verso número 8, nós lemos: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? E quem irá por nós? Respondamos como Isaías: Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Você está pronto a se deixar enviar por Cristo nesta seara que está a amadurecer? Deixe Cristo trabalhar na sua vida e deixe Ele usá-lo para pregar e advertir o mundo. Eu verei na próxima atualização aqui na Escola de Profecia. Até breve.